Olá pessoal, olha a nossa fala de hoje. Eu fiz uma pequena amostra do que o governo do estado e governos anteriores também não fizeram pela nossa cultura. Cais das Artes, 200 milhões de reais de gastos. Temos também o Teatro Carlos Gomes, que começou uma reforma e até hoje não aconteceu, mato nascendo lá dentro. Teatro Carmélia, também a TV Cultura, muita coisa nessa fala que você vê agora aqui comigo. Vamos lá. Eu quero aqui lembrar um tema, que vem me incomodando há muito tempo. O desmonte progressivo da cultura do nosso estado pelos últimos governos. Nós temos aí quase 20 anos entre Paulo e Renato. O absurdo que nós estamos vendo aí dos últimos governos, vou falar aqui somente de um ponto. O Cais das Artes, uma obra que começou em 2010 pelo governo Artung, inacabada e em estado de total abandono, a obra conhecida como Elefante Branco nas costas do contribuinte capixaba. Também faço parte, sou contribuinte também. Já consumiu mais de 200 milhões de reais. Sumiu. Deveria ser o orgulho da cultura capixaba e, no entanto, virou uma frustração gigantesca. Passaram-se os governos Artung, depois Casagrande, depois Artung e Casagrande, e nada. Tá lá aquele esqueleto paralisado ali, o Cais das Artes. Aproveito aqui para lembrar também a minha feliz passagem na presidência da Comissão da Cultura dessa Casa de Leis, quando fomos mais a fundo nos assuntos de interesse do setor. Então, além do Teatro Carlos Gomes, o mais importante e antigo do estado, temos outros maus exemplos de gestão da cultura dos últimos governos que eu acabei de citar. É triste, mas é real demais. O Teatro Carlos Gomes está fechado há 4 anos. Parou para reformar e a reforma continua até hoje. Se dependesse desses últimos governos, aquela obra de arte da arquitetura nacional vai cair, vai desabar sim. Está nascendo mato dentro daquele monumento cultural capixaba. Muito mato. Já não bastava o abandono do Teatro Carmélia, uma iniciativa lá do governo Camata nos anos 80. Quem quiser pode conferir sim. O Carmélia está entregue às baratas, sendo consumido pelo tempo. Esse governador Renato Casagrande é um desmanzelado com certeza. No mesmo prédio do Teatro Carmélia funciona a nossa TV Educativa, outra instituição da comunicação, da cultura e educação capixaba que este governo está destruindo com a sua falta de responsabilidade. Voltei a tratar do assunto ao conversar recentemente com o escritor e jornalista Maciel de Aguiar, ex-secretário de Cultura do Estado em 3 governos, autor de mais de 140 livros publicados até em outros idiomas, ativista cultural capixaba com projeção nacional. Aguiar é mais do que qualificado para pedir socorro em favor da nossa cultura, do nosso estado. Sua mais recente incursão nesse sentido é um artigo pelas redes sociais em que ele denomina o famoso Cais das Artes como uma obra para a vergonha de nós capixabas. Crítico ácido do governo, ele ressalta, abre aspas, a atual gestão de Renato Casagrande consegue ser ainda pior que a anterior e a mais irresponsável dentre todos os governos da história do Espírito Santo. No seu manifesto, o escritor enfatiza que não é apenas pelo prejuízo de 150 milhões de reais com a deterioração dos equipamentos, mas um conjunto sim de responsabilidades, pessoal. Dentre eles, citou ali o abandono dos sítios históricos e também o fechamento dos teatros, sobretudo o Carlos Gomes, um dos edifícios mais importantes da cultura teatral brasileira. A beleza arquitetônica deveria ser preservada, mas lamentavelmente pode até desabar na cabeça de alguém. Ainda bem que não tem ninguém lá dentro, né? Somente mato. Tantas são as infiltrações e ervas daninhas que danificam e interferem nas fachadas e também
também nos telhados. Sem nada dizer à sociedade, sem dar conta do que está acontecendo, a Secretaria de Estado da Cultura se contenta em distribuir migalhas anuais em forma de editais fisiológicos para transformar alguns artistas capixabas em pedintes, mendigos. Isso mesmo, mendigando o próprio talento. É de se debater sim aqui nesta Casa de Leis com mais clareza para sabermos afinal o que tem o governador Casagrande contra a cultura capixaba. Quero deixar essa pergunta no ar. Não é possível que só algumas poucas pessoas como eu veem isso. Acho que você também tem notado. Olha pessoal, às 11:15 da manhã desta quarta-feira, com muita tristeza, eu digo aqui para você que voltarei ao assunto em breve aqui nesta Casa de Leis. Quero trazer ao conhecimento da sociedade mais informações sobre o vandalismo oficial com a nossa cultura que o governo do Estado do Espírito Santo e também os últimos governos têm feito com a cultura do Estado.